Tá gravando aqui no Facebook, ok? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa jornada da inteligência espiritual e transformação pessoal. Que bom que você está aqui comigo. Olá, vamos chegando. Olá. Esta é uma hora que muitas pessoas estão no trabalho, né? Mas depois a gente sobe para o YouTube, você pode assistir lá no YouTube também. Então vamos lá, para você que está chegando agora, é de manhãzinha, estamos ao vivo, um bom dia para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia, tá? Ok? Eu sempre recomendo, você que está chegando agora, você que não assistiu aos episódios anteriores, os dias anteriores, assista. Nós sempre deixamos um link, eu sempre deixo um link na descrição deste vídeo, quando está no YouTube. É só você acessar e assistir aos dias anteriores, né? Dia após dia. O nosso conteúdo é um conteúdo progressivo, então é bom que você assista o dia 0, depois assista o dia 1, né, e seguidamente vai assistindo os dias posteriores, ok? Essa jornada, eu sempre digo e esclareço, essa jornada não é uma jornada religiosa, tá? Não falamos de nenhuma denominação, nós falamos sim do nosso Criador, do nosso Jesus Cristo, ok? Muito bem. É uma jornada que trata, então, do desenvolvimento da inteligência espiritual, assim como tem as demais inteligências, né? Que é a inteligência intelectual, que se mede o QI de uma pessoa, né? O quociente de inteligência, depois tem a inteligência emocional, que muito se fala, as pessoas estudam e devem estudar mesmo, porque a inteligência emocional é muito bom de ser utilizada, mas aqui nós tratamos da inteligência das inteligências, que é a inteligência espiritual, é a inteligência que controla as demais inteligências. Tá? Pouco adianta você ter um QI alto, um quociente de inteligência alto, de você saber trabalhar bem a inteligência emocional e não ter inteligência espiritual. Pouco adianta, viu? Então, por isso, a importância, a relevância dessa matéria nossa aqui, deste tema que nós estamos tratando nesta jornada. É uma jornada totalmente grátis, é gratuito, não tem a intenção nenhuma de te vender nenhum curso, nenhum treinamento, tá? É do 0 ao 40, tá? Totalmente grátis, sem qualquer motivação financeira nenhuma, ok? Muito bem, as pessoas estão chegando aí, que bom que você está aqui comigo, né? Nesta época, nesta fase de crescimento da inteligência espiritual. Okay? Nós sempre começamos com uma breve oração, agradecendo a Deus aí pela oportunidade de estarmos aqui. Vamos lá então? Pai amado, Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos vivos, de podermos trabalhar este tema tão importante que refletirá em toda a nossa eternidade, que é a inteligência espiritual. Eu peço, meu Pai, que ninguém saia deste encontro da mesma forma como entrou, mas que saia revestido do teu poder, do teu conhecimento, da tua força. Amém. É assim que oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá então, vamos começar o nosso dia, a nossa jornada então da inteligência espiritual. Já faz uns 15 anos que eu estudo este tema e a cada dia eu fico maravilhado, né? Quanto mais eu estudo, mais já ministrei muitas e muitas palestras. Por 10 anos eu fiquei ministrando palestras semanalmente em um desafio jovem.
E a cada vez que eu falo do tema eu fico maravilhado. E eu tenho certeza que você fica também, porque é um tema transformador, ok? Hoje é o dia 4 da nossa jornada, tá? É o dia 4 da nossa jornada. Nós já tivemos o dia 0, que foi a preparação e aquecimento para toda a nossa jornada. Depois tivemos o dia 1 e a pérola, eu chamo sempre de pérola porque é uma pérola, né? Tudo começa com Deus no dia 1. O dia 2, a pérola foi: você não é um acidente. Depois, no dia 3, a pérola foi: o que dirige a sua vida? O que dirige a sua vida? E hoje nós vamos trabalhar então esta pérola maravilhosa, que o título é Criado para Ser Eterno. Ok? Muito bem, mais pessoas chegando aí. Ok. Vamos lá então. Você sabia que você foi criado para ser eterno? Você sabia disso? Você sabia que o ser humano ele foi criado, foi planejado desde a eternidade para a eternidade? Em Eclesiastes, se você pegar a sua Bíblia, no capítulo 3, versículo 11, fala assim: Deus fez tudo no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então Deus colocou na minha no meu e no seu coração, nossa alma, colocou a eternidade. É por isso que as pessoas, elas não se conformam e fogem do tema morte. Porque no coração das pessoas, no meu e no seu e de todo mundo, está a eternidade. Existe essa centelha no nosso coração de eternidade. O grande Abraham Lincoln, ele tinha inteligência espiritual e ele reconheceu isso. Ele diz assim, Deus certamente não teria criado um ser como o homem, ou seja, complexo como o homem, para existir somente por um dia. Ele completa: não. O homem foi feito para a imortalidade. Então, na verdade, eu e você, nós fomos sim projetados, fomos feitos pelo nosso Criador para a eternidade. E como eu disse, é por isso que ninguém aceita a morte. Ninguém aceita a morte, porque no seu íntimo, então, tem essa concepção de que nós somos eternos, que nós fomos criados para sempre. Então, desde a criação até hoje, não se perdeu essa essência da eternidade. As pessoas têm essa essência da eternidade. A ciência, cada vez mais, ela investe em estudos de longevidade, né? As pessoas querem a imortalidade. Elas buscam sempre adiar o fim da vida. A ciência também estuda constantemente como adiar o fim da vida. Tanto é que a gente vê tantos aí, mesmo a implantação do saneamento básico foi justamente por causa da saúde e para muitas pessoas lá por falta de saneamento básico. E até hoje é assim, né? Lugares que não têm saneamento básico, a contaminação é maior e a probabilidade de morte antecipada das pessoas por contaminação, etc., é maior. Então, o próprio saneamento básico, quando foi feito, foi idealizado para a saúde e para prolongar a vida, né? Tantos equipamentos que a gente vê para detectar doenças, medicamentos, vacinas, o próprio mapeamento genético para identificar doenças causadoras de mortes, né, antecipadas, precoces. Tudo isso é para adiar o fim da vida. Pílulas, injeções
medicamentos que impedem o envelhecimento das células do corpo, célula-tronco para recuperar os tecidos danificados e tantas outras coisas. Tudo isso, né, a ciência vem trabalhando justamente para adiar o fim da vida. Por quê? Porque ninguém conforma com a morte, ninguém se conforma, por causa da eternidade plantada em nosso coração. Chegando mais gente, muito bem, ok. Então é a luta, pessoal, do ser humano contra a mortalidade. E a inteligência espiritual está onde nisso? Está na consciência de você saber que o ciclo da vida é nascer, reproduzir e morrer. Este é o nosso ciclo. A gente sabe que um dia todo mundo vai morrer. Mas nós evitamos falar nisso. E nós vivemos como se fôssemos eternos aqui na Terra. Pensar desta forma não é ter inteligência espiritual. Ainda que nós pensemos que a morte ela é anormal, ela é injusta, nós temos esse sentimento, que a morte é anormal, é injusta. Tanto é assim que quando alguém morre, as pessoas se espantam. Diz, fulano morreu? Ué, mas já sabia que um dia ia morrer. Todo mundo sabe que nós morreremos e que as pessoas morrerão. E as pessoas têm essa eternidade plantada então no coração e acham que são eternas aqui na Terra. As pessoas maduras acham, o jovem já tem certeza de que é eterno. Não é assim? Sabe que Adão e Eva, conforme diz a Bíblia, né, e a gente entende da Bíblia, que Adão e Eva e seus descendentes, eles não iriam morrer. A morte, ela veio, ela entrou na humanidade por causa da desobediência. Então a desobediência do ser humano, a desobediência consciente do ser humano, trouxe para toda a humanidade a morte física e espiritual de todos os descendentes de Adão e Eva. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado, então quando entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. E essa concepção de vida eterna, principalmente aqui na Terra, é difícil de compreender. É difícil de compreender essa concepção de que Adão e Eva, eles iriam viver eternamente aqui sem a morte. Só que nós temos vestígios de eternidade física aqui na Terra. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei numa revista super interessante um tipo de água-viva, né, que é um sinfozoário marinho, gelatinoso, transparente. A água-viva ela é aquele animal, né, que queima as pessoas na praia. Tá? Então esse sinfozoário, né, essa água-viva, né, tem um tipo dela chamado de Turritopsis dorni, coisa assim. Turritopsis, depois você pode pesquisar. Dorni. Isso mesmo. Esse tipo de água-viva não morre de morte morrida. Ou seja,
de velhice. Ela só morre se ela for ferida. E ela vive sem um prazo de validade. As células desta água viva, elas se mantêm em um ciclo de renovação indefinida, como se voltasse à infância. E também tem duas espécies de tartaruga, né? E uma espécie de peixe que funciona assim, e não envelhece. Tá? Chegando mais gente aí, vamos lá. E a ciência chama isso de envelhecimento desprezível. Pois é, então são resquícios de que não havia morte na Terra. E por mais que a ciência busque, procure a eternidade das pessoas aqui na Terra, certamente não vai encontrar, porque já é bíblico, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então a sentença já foi dada. Como tem o pecado aqui na Terra, o salário é a morte. E esta vida não é tudo o que há. Tá? Esta vida é apenas um ensaio, é apenas uma preparação, uma pré-escola. Na verdade, esta vida é um vestibular para a eternidade. A nossa existência tem 4 fases. A primeira é a criação do Espírito lá na eternidade. A segunda fase é a encarnação material no interior do útero materno. A terceira fase é a preparação por algumas décadas, que depois que você nasce, você tem algumas décadas de preparação para a quarta fase, que é o retorno para a eternidade junto de Deus. Isso se for aprovado, né? Então essa vida, na verdade, é apenas uma preparação para a próxima, para a eternidade. O meu e o seu corpo é apenas uma residência temporária do Espírito. A Bíblia chama de temporária habitação. Está em 2 Coríntios, diz assim: pois sabemos que, se a casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, então o tabernáculo somos nós, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, ou seja, muito maior, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, o que significa? Você terá um novo corpo lá no céu, mas um corpo nós chamamos de glorificado, um corpo muito melhor, incomparável com esse que nós temos. Portanto, o seu tempo na Terra é como um piscar de olhos. Isso comparando com a eternidade, né? Então você vai viver muito mais lá na eternidade do que aqui neste mundo. E este mundo, né, a vida neste mundo, oferece muitas opções. Muitas. Agora, a eternidade, ela só oferece 2 opções: o céu ou o inferno. Então vira essa chave já em você. Tá? O seu relacionamento com Deus aqui na Terra é o que determinará o seu relacionamento com Deus na eternidade.
Então não adianta ser apenas um simpatizante de Deus, conhecer Deus de ouvir falar. Porque na eternidade só tem duas opções. Isso é ter inteligência espiritual. É saber que a vida aqui é temporária, vivemos poucas décadas, depois temos que enfrentar toda uma eternidade, e o nosso relacionamento com Deus aqui é o que determinará o nosso relacionamento com Deus na eternidade. Ou seja, se você for apenas um simpatizante, Deus, eu já ouvi falar de Deus, Deus é bom, Deus criou tudo, sim, criou tudo. Se você apenas ter um relacionamento superficial, vazio com Deus aqui neste mundo, este tipo de relacionamento é o que determinará o seu relacionamento na eternidade. É por isso que nós buscamos ter proximidade, um relacionamento com Deus neste mundo, para continuarmos tendo, né, de igual para melhor relacionamento com Deus lá na eternidade. Tá? Então, se você aprender a amar Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, crer e confiar nele, diz a Bíblia que aí você será convidado a passar a eternidade com Deus. Isso é muito importante. Estamos falando de eternidade. Estamos indo além desta vida. Agora, se você desprezar o amor de Deus, você vai passar toda a eternidade separado dele. A gente costuma dizer o seguinte, que a maior tragédia do ser humano nem é ir para o inferno. A maior tragédia do ser humano é passar toda uma eternidade longe de Deus. Sabe que cada pessoa que eu fico sabendo que partiu, que faleceu, o pensamento que me vem é, puxa vida, e agora, né? Será que partiu para a eternidade com Deus ou separado de Deus? Essa é a tragédia do ser humano. A morte não é a tragédia do ser humano. A tragédia do ser humano é essa, é partir para a eternidade sem Deus. A pessoa pode fazer, é bom estudar, deve estudar e estudar muito. Trabalhar, é bom ter bens, é bom ter bens, claro que sim. É ter uma vida confortável, sim, claro que sim. Mas se partir para a eternidade sem Deus, nada, exatamente nada terá valido a pena. Nada. Nada terá valido a pena. E quando você compreende tudo isso que eu estou dizendo para você, tá? Muita gente tem até um preconceito em relação a isso. Falar de Deus, muita gente tem preconceito, eu sei que sim. Só que esquece que nós temos uma eternidade pela frente. E quando você compreende tudo isso que eu estou dizendo, você começa a viver de uma forma diferente. Você já não vive mais à luz deste mundo, mas você já começa a viver à luz da eternidade. Você já não se fixa muito no aqui e agora. O aqui e agora deve ser vivido e bem vivido, sim, mas não é o mais importante. A forma de viver, de pensar, de viver, de agir, muda completamente. Completamente. Pensar do jeito que eu estou passando para você, que é o jeito que a Bíblia diz,
a viver em função para o alvo, que é a eternidade, dá uma nova perspectiva de vida. Os valores que a gente já falou sobre os valores, crenças e valores, tá? Falamos sobre isso nos encontros passados, eles mudam completamente. Há uma transformação. Você passa a lidar com a vida de forma diferente. Muda a forma de você ver, de você se relacionar com as pessoas, com os acontecimentos, tá? De ver as coisas materiais. Muda a forma de você ver, tratar, trabalhar a riqueza, a fama, as tendências da moda. Você começa a lidar com tudo isso de uma forma muito diferente. A supervalorização das marcas. E muda a forma, você tem uma forma de lidar diferente até mesmo com os prazeres. Então muitas coisas que quando você não tem uma inteligência espiritual desenvolvida, muitas coisas que parecem importantes, que causam estresse, que causam depressão, angústia. Quando você entende tudo isso que eu estou dizendo, tais coisas se tornam banais para você. E você prefere não gastar muito tempo com isso, ou nenhum tempo com isso. Então, aquele estresse no trânsito, aquela demora na fila de banco, aquela aquisição, aquela compra de um bem material que não deu certo, aquela perda de um bem que você tanto gostava, que para você era tão valioso, você já não mais perde tempo com isso. Essas coisas se tornam insignificantes, pequenas. Quando você não tem esse entendimento, até o pneu furado para você causa estresse, estraga o seu dia. Tá? Sai de manhã, vai até o estacionamento, olha o carro até o abrigo, o estacionamento, olha o carro, pneu furado. Puxa vida, já estragou o meu dia, já começou bem o meu dia. Tá? Mal sabe que às vezes Deus permite que o pneu fure, né, para evitar um acidente ali por perto. A gente não sabe. Né? Quando você tem essa inteligência espiritual, você resolve usar seu tempo com sabedoria, realmente de forma produtiva. Então vira essa chave, né? Faça esse reset, faça esse primeiro reset aí, ó. Quanto mais próximo você viver de Deus, menor todo o resto parecerá. Quanto mais próximo você estiver de Deus, menores as coisas ficam. Tá? Paulo disse assim, São Paulo disse assim, que todas as coisas eram muito importantes para ele. Mas a partir do momento que teve essa abertura, essa visão dele, né, da inteligência espiritual para ele, ele considerava aquelas coisas sem valor. Tudo por causa do que Cristo fez. Isso é inteligência espiritual. Quando você tem essa inteligência, você tem, quando vira essa chave em você, há a ocorrência de uma metanoia, há uma mudança das crenças e valores. É por isso que a pessoa já não está mais estressada, angustiada, deprimida, triste, porque virou essa chave nela. Quem tem inteligência espiritual sabe que
Vamos lá. Tudo que se faz na Terra tem consequências eternas. Tudo. Exatamente tudo que você faz no seu dia a dia tem consequências eternas. Sabe que as pessoas dizem assim: aqui se faz e aqui se paga. Não é que normalmente as pessoas falam? Aqui se faz, aqui se paga. Mas não é bem assim. Muitos causam grandes males aqui na Terra e ainda se dão bem. Porque esse mundo é injusto. Agora as contas, elas serão prestadas lá na eternidade. Quem tem inteligência espiritual tem um raciocínio de longo prazo. Quem não tem, pensa no aqui e agora. Mas quem tem inteligência espiritual desenvolvida tem um raciocínio de longo prazo. Também quem tem inteligência espiritual, ele tira o máximo da vida. Tira o máximo desta vida, porque essa pessoa mantém a visão lá na eternidade. E ela sabe o que a eternidade representa. Tem consciência da eternidade. Você entende o que eu estou falando? Isso faz sentido para você? Você já parou para pensar na eternidade? Você deve estar perguntando também como será a eternidade com Deus. O que será essa eternidade com Deus? Sabe que o nosso cérebro, ele não é capaz de compreender a grandeza e a maravilha do céu. Nós não temos como compreender a grandeza do céu. Seria como descrever como funciona a internet para uma formiga. Ou seria como explicar física quântica para uma criança. Ainda não foram inventadas palavras capazes de explicar a eternidade. Nós não conseguimos, somos limitados, nós não conseguimos entender como é a eternidade ainda. Em 1 Coríntios, diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não conseguimos entender a eternidade ainda. Nós sabemos que é incomparável a felicidade, os prazeres, né, tudo de bom lá deste mundo, né, não se compara ao que receberemos lá na eternidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Faz sentido isso tudo para você? E você sente que você ama a Deus? Tá? Você tem relacionamento com o seu Criador? Logo de manhã você já faz uma devocional, você já agradece por ter acordado, pelo sopro da vida, pela vida que você tem. Sabe que Deus está preparando um lar inexplicável para você. Muito melhor do que esse. Muito melhor do que esse.
um lar eterno, um lar que não haverá mais dores, nem sofrimento, nem injustiças como há neste mundo. A Bíblia diz assim que a melhor das nossas justiças é como trapo de imundícia. Ou seja, por melhor justiça que achemos que fazemos aqui, é incomparável com a verdadeira justiça. Salvador no céu terá trabalho ou a gente vai ficar sentado na ponta de uma nuvem tocando harpa, né, com auréola e asas? Não, nada disso. A Bíblia diz que haverá trabalho, haverá atividade e você terá o maior prazer de desenvolver a atividade que você receberá para fazer lá. Aqui muitas pessoas vão ao trabalho de beijo caído, emburrado, como se diz. Mas lá no céu, não. Quem for para a eternidade terá um trabalho e terá prazer no trabalho que desenvolver. Um dia Jesus dirá assim: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Olha que coisa linda. Isso que é a nossa esperança. As pessoas dizem que a esperança a esperança jamais morre. A esperança jamais morre. Deus tem um propósito para você aqui na Terra. Mas esse propósito não termina aqui. Ele oferece uma oportunidade para além da vida. Isso é inteligência espiritual. Uma oportunidade para depois desta vida. Isto é ver de forma macro. Salmo 33 diz assim: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As suas decisões permanecem eternamente. O que Deus planeja é para sempre. E o que Ele decide é eterno. E com tudo isso que a gente está dizendo, com tudo isso, veja como as pessoas vivem errantes. Na verdade, as pessoas sobrevivem. E sobrevivem de forma desesperançosas. Quantas pessoas sem esperança pelo mundo? A frase que eu estava tentando lembrar é: a esperança é a última que morre. As pessoas dizem: a esperança é a última que morre. E para nós não, para nós que estamos em desenvolvimento da inteligência espiritual, para nós a esperança jamais morre. Porque a esperança é Jesus Cristo. E quantas pessoas sem esperança por este mundo, vivendo errantes, sobrevivendo com aquele vazio na alma, ansiosas, infelizes. No seu dia a dia, quantas pessoas você encontra que são infelizes, ansiosas, deprimidas, que só reclamam, que falam mal de tudo? Pessoas que quando se você chega bem perto delas, quando você sai com aquele peso. Quantas pessoas você encontra no dia assim, no dia a dia, assim? Tudo por falta de inteligência espiritual. O assunto que nós estamos tratando, criado para ser eterno, para nós falarmos sobre eternidade, nós temos que falar sobre a morte. E falar sobre a morte parece mórbido, né? Parece mórbido.
pensar a respeito da morte. E pensando desta forma, achando mórbido falar sobre a morte, para entender a eternidade, tá? As pessoas preferem negar a morte. Elas negam a morte, esquecem da morte. Aliás, elas lembram um pouquinho assim nos enterros, mas ainda de uma forma sentimental, de uma forma muito superficial. E não consideram que a morte é inevitável. E depois dela, não adianta mais nada. Porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. É como na escola. O telefone está tocando, eu estou aqui no meu escritório. A gente não, pela hora, isso, já estamos funcionando. Iniciamos às 8h30. Muito bem, vamos lá. As pessoas não consideram que a morte é inevitável. E depois dela não adianta mais. Não adianta mais. Morreu. Porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Então é a fase, você foi criado lá na eternidade, depois tem a fase uterina, de encarnação, né, do teu espírito, depois tem a fase de prova, que você viverá algumas décadas, ok? E depois tem o quê? A morte e o juízo. São as fases. Depois da morte vem o juízo. Então vivemos aqui como se estivéssemos na escola. Depois que você entregou a prova, não adianta mais você orar. Aí você já entregou a prova, você já escreveu na prova tudo o que você achava. Aí vem o que? A correção. Tá? O que você escreveu está tudo lá. Então depois que entregou a prova, não adianta mais. Aí vem a avaliação. E a avaliação é aprovado ou reprovado. Então não caia nesse engano de achar que você vai ter uma segunda chance, viu? Não caia. É um tremendo engano, eu digo sempre que é uma rasteira que se dá nas pessoas. Se você crê nisso, saiba que você está tomando uma rasteira, porque a Bíblia diz que ninguém terá uma segunda chance. Esta vida é uma preparação para o que vem a seguir. Tá? Se você possui relacionamento, intimidade com Deus através de Jesus, você não precisa temer a morte. Porque quem tem medo da morte no seu íntimo sabe que ela não tem intimidade com Deus. Por isso que ela fica insegura. Porque ela não conhece Deus na sua intimidade, ela conhece Deus de ouvir falar. Quem tem relacionamento, intimidade com Deus, sabe que a morte não é o fim. É apenas um renascimento para a vida eterna. Quando as pessoas que amamos falecem, claro que nós sentimos. Faz falta, dá saudades, nós entramos na fase do luto. Mas quando temos relacionamento com Deus através de Jesus, nós temos, e essas pessoas que faleceram também tinham,
aí nós temos uma esperança de encontrá-la na eternidade. Ela só foi primeiro, ela só viajou primeiro. Agora, as pessoas que partem sem relacionamento com Deus nesta vida, como que nós vamos encontrá-la na eternidade? Não vamos encontrá-la. E isso é um grande conforto, saber que nós vamos encontrar as pessoas na eternidade. Sabe que a minha mãe, ela faleceu com 60 e poucos anos, vítima do tabagismo. Eu respeito as pessoas que vão aos túmulos, eu respeito, claro. Nenhuma crítica, de forma alguma. Mas eu nunca fui visitar o túmulo da minha mãe, porque eu tenho consciência de que ela não está mais ali. E claro que, já que ela faleceu, eu senti, até hoje eu tenho muita saudade dela. Mas muita, muita saudade. É mãe. Eu amava e amo a minha mãe. Mas ela faleceu. Ela viajou. Agora, o que me consola da morte da minha mãe? É saber que eu poderei encontrá-la na eternidade, que ela só viajou primeiro, um dia eu vou viajar também, que poderei encontrá-la na eternidade. Isso é um grande conforto que eu tenho. Isso não me faz sofrer, isso não me faz ficar deprimido no Dia das Mães. Claro que a gente tem saudade, lógico. Mas também eu tenho conforto em saber que eu poderei encontrá-la novamente. A Bíblia diz em Hebreus assim: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria no céu. Este mundo não é a nossa pátria. Se nós fôssemos daqui, nós ficaríamos aqui. Nós temos que compreender que tudo que investirmos neste mundo, e só para este mundo, estaremos investindo em uma pátria errada. É como construir no terreno de outra pessoa. Investir só neste mundo, para este mundo, é tempo gasto longe do nosso lar eterno, lá no céu com Cristo. Então não adianta construir no terreno de outra pessoa, adianta? Não adianta. Então nós temos que investir no relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus, principalmente, e claro, também nos relacionamentos horizontais. Isso é investir na eternidade. Existe um ditado popular que devemos viver o primeiro dia do resto da nossa vida. Já ouviu alguém dizendo assim? Devemos viver como o primeiro dia do resto da nossa vida. Mas na verdade nós temos que viver como a cada dia, como se fosse o último dia da nossa vida. Porque nós não temos certeza do amanhã, do futuro. Não temos certeza, que o futuro a Deus pertence. Somente uma pessoa louca, somente um louco, ele passa por esta vida despreparado, já sabendo o que vai acontecer. Sabe que é por isso que quando você começa a falar de Bíblia, de palavra de Deus, de eternidade, muitas pessoas fogem. Muitas pessoas não querem nem, porque elas têm medo.
Por que elas têm medo? Porque quando você fala sobre a verdade, sobre a eternidade, tá? É como se você colocasse luz em uma parede. Aí você começa a ver as imperfeições. E ninguém quer ver as imperfeições. As pessoas querem esconder, preferem ver a parede meio sombria, meio de longe. Elas não querem luz na parede para ver a rugosidade e as imperfeições. Somente uma pessoa louca, ela vive neste mundo despreparado, já sabendo o que vai acontecer. É como se a gente soubesse que a gente irá fazer uma viagem muito importante, a maior viagem da nossa vida, e não nos preparamos para ela. Não sabemos o que vai levar, não arrumamos a nossa mala e ficamos aí de forma despreparada. Isso é loucura. Isso é loucura. Então o reset de hoje que a gente vai fazer é: se prepara para a eternidade que um dia virá. Esse é o nosso reset de hoje. Se prepara para a eternidade que um dia virá. E como que eu me preparo para a eternidade? Relacionamento com Deus através de Jesus. Jesus Cristo, que é o caminho para a eternidade. Só isso. Salvador, como que eu começo? Tudo que você falou para mim fez sentido. Eu quero ter uma vida boa aqui, eu quero ter uma vida regrada, eu quero ter uma vida... Quero viver o melhor possível nesta vida. Mas como que eu faço então? Como que eu inicio? Por onde eu começo o relacionamento com Deus através de Jesus Cristo? Como que eu faço? Você pode começar através de uma oração. Se isso faz sentido para você, vamos fazer uma oração, faço junto com você. Jesus diz que qualquer um que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Depois você pega a tua Bíblia e você lê Mateus 10, 32. Jesus disse: qualquer um que confessar diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Em Atos 4,12 diz assim, que não há salvação em nenhum outro nome que não seja o de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome que não seja o de Jesus. Porque abaixo do céu não existe outro capaz de conceder salvação. Você quer fazer esta oração comigo? É só você declarar assim, ó. Tá, onde você está neste momento, onde você esteja neste momento, tá? Faça essa oração comigo. Diz assim, ó, em voz alta: Senhor Deus, repita, Senhor Deus, eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Obrigado por Jesus ter morrido por mim, em meu lugar, na cruz. Então repita: eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Perdoe todos os meus pecados e me permita ter a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, você passou de criatura para filho de Deus. E o seu nome está escrito lá no livro da vida. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. Isto é o que a Bíblia diz, eu creio nisso. Então, parabéns para você que fez esta oração comigo, tá? Então, daqui para frente, agora, você vai em busca da eternidade. Você vai pensar alto, você vai voar alto, tá? Siga Jesus Cristo,
Tudo que você for fazer, você pode perguntar assim: em meu lugar, se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Então, qualquer situação na sua vida, você pensa assim: ah, eu tenho que fazer tal coisa? Tá, mas se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? De que forma ele faria? Ok? Muito bem. E chegamos ao final do dia 4 da nossa jornada. Tá? Deixa eu passar uma tarefa extra para você. Um tema para reflexão e comentar com as pessoas. Vamos lá, anota aí. Há muito mais na vida do que o aqui e agora. Então este é o tema para você comentar com as pessoas. Existe muito mais na vida do que simplesmente o aqui e agora. Agora eu vou dar um versículo para você memorizar hoje. Está em 1 João 2,17. Diz assim: este mundo está desaparecendo com tudo o que ele deseja. Mas se você fizer a vontade de Deus, viverá para sempre. Olha que lindo isso. Uma pergunta para meditar. Uma pergunta para você meditar agora. Vamos lá. Uma vez que você foi feito para ser eterno, qual é a única coisa que você deveria parar de fazer? E a única coisa que você deveria começar a fazer? Então pense assim: uma vez que eu fui feito para a vida eterna, qual é a única coisa que eu deveria parar de fazer, que eu estou fazendo e que não vai me levar para a vida eterna? E qual é a única coisa que eu devo começar a fazer daqui para frente? Ok? Muito bem, compartilhe com seus amigos e também compartilhe com os seus inimigos, tá? Se você chegou até aqui comigo nessa jornada, com certeza você já viu muito conteúdo, você está tendo um crescimento espiritual, um crescimento da tua inteligência espiritual, tá? Eu peço que você que não assistiu os dias anteriores, assista os dias anteriores, tá? Tem muita inteligência espiritual lá, tá? E peço também que você se inscreva no nosso canal. Eu preciso de 1000 pessoas para eu poder fazer live direto lá no YouTube, né? É um canal novo este, tem poucos inscritos, me ajuda aí a ter 1000 pessoas, porque isso me facilitará muito, né, fazer live direto lá no YouTube, ok? Você que está assistindo aí através do YouTube, deixe o seu like, compartilhe, tá? E eu sempre peço, não me abandone nesta jornada, vamos juntos até o fim, tá? Você não está aqui por acaso, tá? Fica com Deus, não se esqueça, nada está perdido enquanto houver esperança, e a esperança é Jesus Cristo, ok? Até o nosso próximo encontro, que será o dia 5. Até lá. Tchau, fica com Deus.